A porta do armário rende ao abrir, revelando não apenas roupas, mas uma vida inteira comprimida, uma avalanche de tecidos e memórias que ameaça desabar a qualquer momento. Você para diante dela e um suspiro pesado escapa. Isso não é apenas desorganização. É o peso de decisões que você vem adiando há anos, talvez décadas. Cada peça ali dentro guarda uma lembrança, uma versão de quem você já foi, mas também ocupa um espaço precioso no seu presente e silenciosamente começa a ameaçar a segurança do seu futuro. Esta casa, que um dia foi o palco de tantas conquistas e alegrias, onde você criou seus filhos, está se transformando em um museu silencioso, um labirinto de nostalgia que drena sua energia e torna cada passo mais difícil. O que você sente não é preguiça, é a exaustão de carregar o passado nos ombros, dentro de cada gaveta, em cima de cada móvel, paralisando a vida que você deseja viver hoje. Eu sei exatamente o que você sente. É um cansaço que chega antes mesmo de começar, a sensação de que a tarefa é grande demais, pesada demais. Mas a verdade é que organizar sua casa depois dos 60 não é sobre arrumação, é sobre estratégia. É sobre proteger sua independência com unhas e dentes. Nos próximos minutos, vou te apresentar um mapa com 5 passos essenciais para transformar esse peso esmagador em leveza e clareza, garantindo que você, e apenas você, decida como será seu próximo capítulo. Fique atento, pois o passo número 3, a triagem por décadas, vai mudar completamente a forma como você enxerga os objetos da sua casa. Se essa jornada para retomar o controle e proteger sua autonomia ressoa em você, considere se inscrever. Este canal é um espaço dedicado a quem escolhe, com coragem, continuar sendo o arquiteto da própria vida, em qualquer idade. Cada objeto nesta casa tem uma voz, e todas elas sussurram sobre o passado. Aquele conjunto de jantar, guardado para uma ocasião especial que nunca mais chegou, a poltrona do seu marido, que ainda guarda o formato do seu descanso, as caixas de fotografias que você promete organizar há uma década. Você não guarda coisas, você guarda momentos, promessas e versões de si mesma que já não existem. E a culpa é a cola que prende tudo isso no lugar. A culpa de descartar um presente, mesmo que nunca usado. A culpa de apagar uma memória ao se livrar do seu gatilho físico. Esse sentimento se disfarça de respeito pelo passado, mas na verdade, ele se tornou uma âncora pesada que impede seu barco de navegar para o futuro. O apego não é amor, é medo. Medo de que ao soltar o objeto, a lembrança se vá para sempre. E assim, você se torna a guardiã de um museu pessoal, onde cada corredor e cada armário contém o peso esmagador de uma vida que já foi vivida, paralisando a que você precisa viver agora. Essa paralisia alimenta um medo ainda mais profundo e silencioso, o medo de se tornar um fardo. Você olha para o corredor estreitado por pilhas de revistas e para o tapete que sempre enrosca no seu pé, e não vê apenas desordem. Você vê uma armadilha, uma queda, uma emergência, e o segredo da sua casa superlotada será revelado. Seus filhos virão, não como visitantes, mas como interventores. E o olhar deles não será de admiração pela sua história, mas de preocupação pela sua segurança. Eles verão a casa não como um lar, mas como um risco. E nesse momento, o controle que você tanto preza escapará por entre seus dedos. Eles começarão a tomar decisões por você, para o seu bem. E cada objeto que eles moverem, cada caixa que eles abrirem sem a sua permissão, será uma pequena morte da sua autonomia. Manter a casa intocada não é um ato de controle, tornou-se o exato oposto. É um convite silencioso para que um dia, outra pessoa decida o seu destino. No fundo, a verdadeira batalha não é contra os objetos. É contra a imagem que o espelho desta casa reflete de volta para você. Um dia, estas paredes refletiram uma vida vibrante, cheia de movimento, projetos e comando. E hoje, o que elas dizem sobre quem você é? Que você vive no passado. Que desistiu de criar novos espaços para novas memórias. A desorganização se torna uma profecia autorrealizável. A casa parece cansada, então você se sente cansada. O espaço está estagnado, então sua vida estagna. Romper esse ciclo não é uma questão de limpeza, é uma declaração de identidade. É dizer em voz alta, para si mesma antes de mais ninguém, que você não é o que acumulou. Você é o que escolhe ser daqui para frente. A pergunta que ecoa em cada cômodo não é: o que eu guardo? Mas sim, quem eu quero ser no espaço que me resta? E a resposta a essa pergunta tem o poder de transformar cada centímetro desta casa e, consequentemente, cada dia do seu futuro. Até que um dia, o quase acidente acontece.
Não é uma queda dramática, mas algo muito mais sutil e aterrorizante. O pé que enrosca na beirada de um tapete escondido sob uma pilha de jornais antigos. Por um segundo, o mundo inclina. O coração dispara, um gelo percorre a espinha, e nesse instante de desequilíbrio, um filme passa pela sua cabeça. Não é o filme da sua vida, mas o do seu futuro. A ambulância. O olhar de pena e preocupação dos seus filhos. As conversas sussurradas sobre como a mamãe não pode mais ficar sozinha. E a imagem mais devastadora de todas, estranhos decidindo o que fica e o que vai da sua história, enquanto você assiste, impotente, de uma cama que não é a sua. Naquele momento, o peso dos objetos desaparece e dá lugar a um peso muito maior, o da realidade. A pergunta não é mais, por onde começar? A pergunta que queima na sua mente é, se eu não fizer isso agora, quem fará por mim depois? E com a respiração ainda ofegante, uma única palavra se forma, clara e inabalável, no silêncio da casa: basta. Essa decisão, esse basta, não é um impulso de raiva, mas um ato de amor próprio. É o momento em que você para de lutar contra o passado e começa a lutar pelo seu futuro. Mas a força de vontade sozinha não move montanhas de memórias. Ela precisa de um mapa, de uma estratégia clara para não se perder no caminho. A boa notícia é que esse mapa existe. Ele não exige que você se torne uma pessoa diferente da noite para o dia, nem que apague suas lembranças. Pelo contrário, ele te ensina a honrá-las, dando a cada uma o seu devido lugar, e para muitas, um lugar de despedida. Nos próximos minutos, vamos desdobrar este mapa juntas. Ele é composto por 5 passos essenciais, um método pensado não para arrumar estantes, mas para reconstruir a sua fortaleza de independência. Cada passo é uma ferramenta para transformar a paralisia em ação e o medo em poder. Este é o início do movimento. O momento em que você retoma o leme do seu navio e decide, com clareza e coragem, qual será o seu novo destino. O primeiro passo não envolve tocar em um único objeto. Ele acontece na quietude da sua mente e é o mais crucial de todos. Chama-se clareza de prioridade vital ***. Antes de mover uma caixa, você precisa mover sua perspectiva. A pergunta que paralisava você era: o que eu vou jogar fora? Essa é a pergunta errada, pois ela foca na perda. A nova pergunta, a pergunta que liberta, é: o que é absolutamente essencial para a vida que eu quero e mereço viver agora? Pegue um caderno e escreva, com toda a honestidade, como seria um dia ideal nesta casa. Um dia com leveza, segurança e alegria. Você quer um espaço para pintar? Um lugar confortável para ler para os netos? Um caminho livre até a cozinha para preparar um café da manhã sem medo? Essa visão não é um sonho, é o seu novo mapa. Cada objeto que você tocar a partir de agora será medido contra essa imagem. Ele serve a essa nova vida ou ele pertence ao museu do passado? Esta clareza é a sua bússola. Sem ela, você está apenas movendo a bagunça de lugar. Com ela, cada decisão se torna um passo firme em direção à sua própria liberdade. Com o mapa em mãos, passamos para a ação imediata. O segundo passo é regra da mobilidade segura e ela não é negociável. Seu lar precisa ser, antes de tudo, a sua fortaleza, não uma pista de obstáculos. O que está em jogo aqui não é a organização, é a sua permanência nesta casa, nos seus termos. Caminhe por cada cômodo com um único objetivo: identificar e eliminar todas as ameaças à sua segurança. Aquele fio que atravessa a sala, a beirada do tapete que sempre levanta, a pilha de livros ao lado da poltrona, a banqueta esquecida no corredor. Cada um desses itens é um risco silencioso, um convite a um acidente que pode custar sua independência. A tarefa é criar rios de passagem, caminhos largos e desobstruídos que conectem todos os pontos essenciais da sua casa. Ao fazer isso, a transformação é instantânea e profunda. Você não está apenas limpando o chão, você está pavimentando o caminho para um futuro seguro e autônomo. O alívio que você sentirá ao andar livremente, sem medo, será a primeira grande vitória, a prova física de que você está retomando o controle. E agora, o passo que muda o jogo, o coração emocional de todo o processo. O passo número 3, a triagem por décadas Em vez de se sobrecarregar limpando um cômodo inteiro, o que mistura todas as fases da sua vida em um turbilhão caótico, você vai viajar no tempo. Você vai lidar com sua história de forma ordenada e respeitosa. Comece com os objetos dos anos 2010. Depois, os anos 2000.
Em seguida, os anos 90. Para cada década, sua missão não é descartar, mas sim curar. Você vai selecionar um ou dois itens que melhor representem aquele capítulo da sua vida: uma foto, um prêmio, uma peça de roupa simbólica. Esses são os seus artefatos de honra. Eles irão para uma caixa de memórias especial. Todo o resto, que serviu àquela versão de você, mas não serve mais à mulher que você é hoje, pode ser liberado com gratidão. Este método permite que você se despeça de quem você foi, a jovem mãe, a profissional em ascensão, sem sentir que está apagando sua história. Pelo contrário, você a está honrando e, ao mesmo tempo, liberando um espaço imenso, físico e emocional, para a pessoa que você está se tornando. Com o passado devidamente honrado, a sua atenção se volta para o presente e o futuro. O quarto passo é o filtro do futuro realista ***. Para cada objeto que sobreviveu à triagem, a pergunta final é dura, mas necessária. Este item tem um papel prático e ativo na vida que eu projetei para mim mesma nos próximos 5 anos? Não para uma ocasião especial que talvez nunca chegue. Não para o caso de precisar. Mas sim, um uso real, na vida real, aquele aparelho de jantar para 12 pessoas, quando você agora prefere encontros mais íntimos. As roupas de trabalho de uma carreira que já terminou? Seja honesta e implacável. Manter esses objetos não é estar preparada, é manter sua vida presa a um futuro que não é mais seu. E para garantir que essa nova ordem se mantenha, aplicamos o quinto e último passo, o *** sistema de manutenção simples ***. Crie regras fáceis. Um item novo entra, um semelhante sai. Defina um lugar fixo para tudo. Use etiquetas. A organização não é um evento único, é um hábito. Ao aplicar esses dois filtros finais, você não está apenas terminando um projeto. Você está instalando um novo sistema operacional para sua vida, um que funciona com base na leveza, na intenção e na proteção contínua da sua paz de espírito. E então você chega àquela caixa, ou àquela parte do armário, o lugar que você evitou até agora. As primeiras vitórias, limpando os corredores e organizando a cozinha, deram a você um falso senso de segurança, mas aqui, a verdadeira batalha começa. Suas mãos tremem um pouco ao tocar nas roupinhas de bebê do seu filho, hoje um homem de 40 anos, ou ao reler as cartas de amor do seu marido, sentindo o perfume do papel antigo. A voz do método diz para perguntar se aquilo serve ao seu futuro, mas uma outra voz, muito mais antiga e poderosa, grita de dentro de você: como você ousa? Soltar isso não parece organização, parece uma traição, uma aniquilação. Cada objeto aqui não é uma coisa, é um fantasma de um amor, de uma risada, de uma dor que te moldou. E o medo que surge não é o de perder o objeto, mas sim o de que, ao soltá-lo, você finalmente admita que aquele tempo, aquela pessoa, aquela versão de você mesma, se foi para sempre. E essa verdade parece pesada demais para carregar. Essa paralisia revela o verdadeiro propósito que a bagunça servia. Ela não era apenas um acúmulo de passado, era um escudo contra o presente. Enquanto cada centímetro da casa estivesse preenchido com ecos de uma vida cheia, você não precisava encarar o silêncio que agora habita os cômodos. A desordem era uma companhia barulhenta, uma desculpa constante, uma tarefa infinita que te impedia de fazer a pergunta mais assustadora de todas: e agora? O que você fará com todo esse espaço vazio? Com todo esse tempo livre? O medo do vazio é tão real quanto o medo de uma queda. É o medo de descobrir que, por baixo de todas essas camadas de memória, talvez não haja nada de novo para construir. Manter a casa intocada era uma forma de manter a ilusão de que nada mudou. Desfazer-se dos objetos é, portanto, um ato de coragem radical. É aceitar o fim de um capítulo sem ter a certeza de como será o começo do próximo. É ficar de pé, sozinha, em uma tela em branco, e assumir a responsabilidade de pintá-la. Mas é nesse confronto, no auge da dor e da dúvida, que a maior revelação acontece. Você olha para a pequena peça de roupa ou para a fotografia desbotada e finalmente entende: a memória não está no objeto. A memória está em você. O amor, a alegria, a lição aprendida. Tudo isso vive na sua mente e no seu coração, pulsando com vida. O objeto, empoeirado e escondido, não é um santuário. Tornou-se uma prisão para essa mesma memória, condenando-a a viver na escuridão de uma gaveta. Honrar o passado não é mumificá-lo, é libertá-lo. É pegar a força daquela lembrança e usá-la como combustível para a vida que você vive hoje. Ao soltar o objeto, você não apaga a história, você a integra.
Você a transforma de um peso que te âncora em uma força que te impulsiona. E nesse momento, o ato de doar, reciclar ou descartar deixa de ser uma perda e se torna a mais profunda afirmação da sua identidade. Você é a guardiã viva das suas memórias, não a zeladora de um museu. E sua casa não será um mausoléu, mas o palco vibrante do seu futuro. A luz do sol da tarde agora entra sem barreiras, banhando a sala em um brilho que você não via há anos. Ao caminhar pelo corredor, seus pés encontram o chão firme, sem desvios ou hesitações. O ar parece diferente, mais leve, como se a própria casa tivesse soltado um suspiro de alívio que estava preso por décadas. Você olha para as paredes, para os espaços vazios nas estantes, e não sente um vazio de perda, mas uma plenitude de clareza. Nada de essencial se foi. As memórias mais preciosas, aquelas que realmente importam, não estavam nas caixas, estavam e continuam dentro de você, mais nítidas do que nunca, agora que não precisam mais competir com o ruído de 1000 objetos irrelevantes. Você não perdeu seu passado, você o curou, o destilou em sua essência mais pura e no processo, recuperou seu presente. Esta casa, que antes era uma adversária, uma fonte de exaustão diária, agora é a sua aliada, a sua fortaleza, projetada por você e para você. E com a casa, você também mudou. A mulher que hesitava na porta do armário, sobrecarregada pelo peso das decisões, não existe mais. Em seu lugar, está uma mulher que se move com propósito, cujas mãos não tremem mais ao tocar o passado, mas que o seguram com respeito antes de liberá-lo com sabedoria. Você não é mais a guardiã de um museu, você é a curadora da sua própria vida. A identidade de alguém que precisa de ajuda foi substituída pela de alguém que está no comando. Cada gaveta que fecha suavemente, cada superfície livre de acúmulos, é um testemunho silencioso da sua força, da sua capacidade de enfrentar a complexidade e extrair dela a simplicidade. A sua casa não é apenas um lugar seguro para o seu corpo, tornou-se um reflexo da sua mente, clara, intencional e pronta. Pronta para receber os netos sem preocupação, para começar aquele projeto de jardinagem na varanda, para simplesmente ser. Este espaço não é mais sobre quem você foi. É sobre quem você escolheu, com coragem, ser a partir de agora. Esta nova rotina começa com o silêncio da manhã. Não o silêncio pesado de antes, cheio de tarefas adiadas e acusações mudas vindas de cada canto da casa, mas um silêncio límpido, convidativo. O café da manhã não é mais uma negociação com uma mesa cheia de papéis e objetos perdidos, é um ritual. Você se senta na sua poltrona favorita, agora com espaço para respirar, e a luz do sol, que antes lutava para encontrar uma fresta, inunda o ambiente. A energia que você costumava gastar apenas para navegar pelos cômodos, desviando de obstáculos, agora está disponível para você. Para ler um livro, para cuidar das plantas, para simplesmente estar presente. Você redescobriu a diferença fundamental entre uma casa cheia de coisas e um lar cheio de vida. O que você construiu não foi apenas um ambiente organizado, foi um santuário para a sua paz, onde cada dia não começa com o peso do passado, mas com a promessa aberta do presente. O cansaço crônico deu lugar a uma serenidade que você pensava ter perdido para sempre. A mudança mais profunda, no entanto, é revelada na voz dos seus filhos ao telefone. Aquele tom de preocupação velada, a pergunta cautelosa, está tudo bem, mãe? Foi substituído por uma admiração genuína. Quando eles visitam, não entram mais com o olhar de inspetores, procurando por novos riscos ou sinais de declínio. Eles entram com o olhar de convidados em um lar que é, visivelmente, um reflexo da força e da clareza da mulher que os criou. Eles veem o espaço que você abriu e, simbolicamente, entendem que você também abriu espaço em sua vida para o futuro, um futuro do qual eles querem fazer parte, não por obrigação, mas por alegria. Você não precisou dizer uma palavra. Sua casa agora fala por você. Ela diz: eu estou no controle. Eu sou capaz. Eu estou bem. E ao quebrar o ciclo de preocupação, você transformou a dinâmica familiar, substituindo o medo da dependência pela celebração da sua resiliência e independência inabalável. Com a mente livre do ruído constante da desorganização, um novo tipo de energia começou a florescer. Aquela antiga máquina de costura, antes soterrada em um canto, agora está em um lugar de destaque, pronta para um novo projeto. As telas em branco e os pincéis, comprados com uma intenção que se perdeu no tempo, agora a convidam para pintar. O espaço físico que você liberou tornou-se um espelho do seu espaço mental, vasto, claro e cheio de potencial.
A pergunta, o que eu faço agora, deixou de ser assustadora e se tornou excitante. Você não está mais apenas gerenciando o que já foi, você está ativamente construindo o que será. Este ato de organizar não foi o fim de um capítulo, mas a criação de uma introdução para vários novos. A sua casa deixou de ser um arquivo para se tornar um ateliê, um laboratório para suas paixões, provando que a criatividade e o propósito não têm data de validade. Ao olhar para trás, você entende a verdadeira dimensão da sua conquista. O maior legado que você deixará para seus filhos não são os objetos de valor ou as fotografias antigas. O maior legado é a sua decisão de não lhes deixar um fardo. Você lhes deu o presente de não precisarem, um dia, vasculhar uma vida inteira de acúmulos com o coração pesado, tentando adivinhar o que era importante. Você fez esse trabalho por eles e, mais importante, por você mesma. Essa organização foi o ato final de uma maternidade consciente. Proteger seus filhos até mesmo da tarefa de desfazer o seu mundo. Foi uma declaração de amor e respeito, tanto pela sua própria história quanto pelo futuro deles. A sua dignidade não está nos bens que você possuiu, mas na coragem com que você escolheu como viver e como, eventualmente, partir, com leveza, com intenção e com a paz de ter deixado tudo em ordem por dentro e por fora. Sua história é a prova de que nunca é tarde demais para retomar as rédeas. O que começou com a porta de um armário que não fechava terminou com a abertura de um novo horizonte para a sua vida. A jornada de organizar sua casa foi, na verdade, a jornada de reorganizar sua alma, de decidir quais memórias nutrir e quais pesos liberar para poder voar mais alto. Este espaço ao seu redor é agora a manifestação física da sua liberdade. Uma liberdade conquistada não com força bruta, mas com sabedoria, estratégia e a coragem de confrontar o passado, para proteger o futuro. Se você se viu nesta jornada, saiba que essa mesma força reside em você. A sua casa não é o seu destino final, é a sua tela em branco. E a caneta para escrever o próximo, e talvez o mais belo capítulo da sua vida, sempre esteve, e continua estando, firmemente em suas mãos.